Não, não. Mas ele fala que é para nós olharmos para ele, porque só em Cristo é possível suportar. E quando nós olharmos para as coisas que Cristo pode nos dar, mas não dá, então nós vamos embora? Ou quando ele tira, nós vamos embora? Ele pode tirar a saúde, pode tirar até um filho da gente, pode tirar o cônjuge, pode tirar o emprego. E vamos fazer o quê? Vamos abandonar Cristo? Vamos embora? Os falsos discípulos são assim. Eles estavam atrás de coisas, não de Cristo. E nós? Eu e você, estamos atrás de quê? Em Lucas, capítulo 8, do versículo 3 até o 8, Jesus conta uma parábola chamada Parábola do Semeador. Por causa do tempo, não vamos ler a parábola, e você pode ler depois em casa, tá? Mas nós vamos ler a explicação que o Senhor dá nessa parábola. Se não me engano, é a única palavra que Jesus explica. Então, tem várias parábolas ali, e ele dá a explicação. E essa parábola, Jesus conta a história que o semeador pega a semente e sai a semear. Eu estou contando isso aqui, eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem como exemplo, como são bem classificadas, bem definidas as questões que Jesus queria ensinar. Então, umas sementes caem no caminho, outras sementes caem sobre as pedras, outras sementes caem no meio dos espinhos e outras sementes caem em terra boa. E parábola, para quem não sabe, é uma história que Jesus inventava, que traz por trás, melhor, ele queria mostrar uma realidade. Tá? Então, Jesus vai explicar o que significava esses solos aonde as sementes foram semeadas. Por isso nós vamos ler capítulo 8, do versículo 11 até o 15, que é a explicação dessa parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então, Jesus está explicando a parábola. A semente é a palavra de Deus, né? Ela é semeada no caminho, sobre as pedras, entre espinhos e em boa terra. E Jesus disse que a semente do caminho significa que todos ouvem a palavra, mas no meio do caminho veio o diabo e tira do coração, remove. Por alguma razão, a pessoa seguisse Jesus aí, não sei o que, tá, não vou perder meu tempo, mas as pessoas creem nisso, sei lá. O diabo bota alguma coisa na cabeça que ele consegue convencer a pessoa. O outro terreno é sobre as pedras. Essas pessoas ouvem, recebem com alegria, mas elas creem por apenas algum tempo, e no tempo da tentação, quando vem as provações, elas se desviam, elas desistem. Outras pessoas representadas pelos espinhos, né? Outras sementes que foram semeadas entre espinhos, ouvem a palavra, mas indo em diante são sufocados pelas riquezas, pelo dinheiro, pelos negócios, pelos prazeres que a vida oferece e morrem. E a última terra é a boa terra, né? Então, esses são aqueles que ouvem o evangelho
conseguem dar frutos com perseverança. Esses são os tipos de discípulos. Quais são os verdadeiros? O primeiro? Não. O segundo? Não. O terceiro? Também não. De 4 terrenos, só tem um que é discípulo verdadeiro. Só aqueles que creem e perseveram. Ser cristão precisa ter perseverança. Morrem crendo. Apesar de lutas, tropeços, dificuldades e de tristezas, eles continuam. Nós não podemos identificar cada caso, aliás, nem é nosso papel, né, de fazer isso, né? Mas razões pelas quais as pessoas querem as coisas e não a Cristo estão nesses 3 terrenos. Muitos voltam atrás e deixam de segui-lo. Nós queremos a soberania de Deus. Sim, nós queremos. Mas em nenhum momento a palavra diz que o homem não é responsável. Se ele ouve a palavra, entende e abandona, a pessoa é responsável. Ela rejeitou a Cristo, conforme descrita nessa parábola. Os que perseveram, eles ouvem, conservam, dão frutos, então eles são perfeitos? O que vocês acham? Vamos voltar lá para os versículos. João, capítulo 6. Lembram que Jesus disse, vocês não querem ir embora também? Os falsos já foram, ele disse. Os falsos já foram embora, vocês não querem ir também? E o versículo 68 e 69, Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem? Para quem? Não para religião, não para conjunto de regras, não para coisas, para quem nós iremos? Só o Senhor, só Cristo, Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Os que perseveram são perfeitos. Aliás, é a pergunta, os que perseveram são perfeitos? Quem são cristãos verdadeiros são perfeitos? Quem responde isso, para Jesus foi o próprio Pedro. Pedro era perfeito? Vamos fazer uma análise aqui. Se você lê vários textos, fala de Pedro, que Pedro é o irascível, que se irrita com facilidade. Pedro é o impetuoso, que atua com impulso. Pedro que se deixou levar pelo diabo. Pedro que arrancou da espada. Pedro que mesmo tendo ouvido Jesus o exortar, que Jesus exortou a Pedro, olha, você vai me negar antes que o galo canta, 3 vezes. Negou Jesus. E Pedro negou Jesus de uma forma descaradamente diante de pessoas que nem sabia quem era. Era esse Pedro aí. Esse Pedro aí, em todas essas situações, eu pergunto, diante das situações de Pedro, qual a característica de um cristão? A perfeição? Não. Muitos de nós temos isso na nossa mente, que é a perfeição. Não. Vocês viram o que Pedro era aqui. Pedro, em todas essas situações, ele se arrependeu. Mas Jesus, olha quem o Senhor foi escolher. O Senhor foi escolher o Pedrão. Tinha tanta gente boa, por que não foi lá na aliança? Olha a gente boa que tem lá. Jesus escolheu esse homem para pescar homens. Jesus escolheu esse homem para pescar homens. Os fariseus diziam, esse homem aí, esse Pedro, não sabe nada, é um iletrado, é um pescador aí de 4ª, eu acho que até de 5ª categoria. Mas esse Pedro, que fez tudo isso, ele proclamou um dos pilares da nossa fé, dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Alguém de vocês já falou isso para Cristo? Você já falou isso para Cristo? Você tem essa intimidade de dizer para Cristo? Você já entrou lá no seu quarto de escuta e você pode dizer isso para Cristo?
Pedro não era perfeito, era um pecador, era um dos piores. Olha o que Pedro fez. Olha o que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Pedro que está fazendo essa pergunta maravilhosa. Senhor, para quem nós vamos? Quando Jesus disse, vocês não querem ir também? Senhor, para quem nós vamos? Para quem? Esse Pedro que apesar de quem ele era, Jesus o escolhe para apacentar, para cuidar, para pastorear as ovelhas de Cristo. Depois de ter dito que ele ia negar, e ele negou Jesus. Bom, você sabe disso muito bem. Jesus o escolhe para isso. Esse Pedro era um pecador, mas ele queria a Cristo. Ele não queria essas coisas, as outras coisas. Esse Pedro pecador que perseverou, morreu por amor a Cristo. Negou 3 vezes, mas depois ele tomou a cruz. O que Pedro queria? Cristo. Senhor, para quem eu vou, Senhor? Eu quero é o Senhor. Isso é para mostrar que há somente Cristo. Que se não for Cristo, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, nós não somos nada. E se não formos a Ele, nada e nem ninguém nos resta. Sem o poder de Cristo, nós somos iguais a Pedro. Sem Cristo não há esperança, não há sentido para a vida. É uma alegria poder ter uma família, sem dúvida nenhuma. Que bom ter uma esposa, ter um marido, ter filhos, ter pessoas que você gosta, ter dinheiro, ter poder, ter sucesso. Que bom, nada disso tem significado para a vida se não for Cristo. Senhor, para quem nós vamos? Senhor, eu vou voltar para os prazeres. Eu vou voltar para os prazeres do mundo? É isso? Eu vou voltar para a religiosidade hipócrita, falsa, de fachada, que não muda ninguém? Só Cristo tem as palavras de vida eterna. É isso que ele disse. Somente o sacrifício de Cristo pode transformar. Por isso, não podemos nos perder com coisas que ele pode nos dar. Pedro está dizendo, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Mesmo sabendo quem Pedro era, ele creu. Perseverança não significa perfeição. Não significa perfeição. A questão para nós é, será que nós queremos a Cristo ou uma teologia correta? Nós queremos a Cristo ou qualquer outra coisa? Somente Cristo que se revelou e se revela para nós. Somente Cristo que nos ama. Somente Ele que nos busca, que nos perdoa, que nos justifica, que nos santifica, Ele nos torna santo. Nós somos santos. Quantas cartas o apóstolo Paulo, para Romanos, para Filipe, para Efésio, para Gálatas, ele escreve aos santos da igreja de tal lugar. Pessoas vivas. Que privilégio, nós somos santos. Precisamos fazer um estudo sobre isso. E às vezes a gente se atira numa, que miserável eu sou. A gente corre atrás dos valores do mundo, do que a sociedade põe. Jesus diz, vocês são santos. Não é um livro, não é um conjunto de regras. Muitas pessoas às vezes vêm aqui na Aliança, porque vêm de certas igrejas acostumadas com muitas regras, e não se adaptam aqui. Nós não somos de regras. A gente não tem regras. Regras é o que a Bíblia tem no Velho Testamento. Nós queremos é Cristo. Nós queremos seguir a Cristo por amor daquilo que Ele fez por nós. É isso que nós temos. Nós precisamos ter essa liberdade e temos essa liberdade. Por isso que somos diferentes e muitas pessoas nos estranham com isso. Então não é um conjunto de regras, não são práticas morais, éticas, mas é Cristo. Mesmo que na caminhada a gente tropece, Pedro, depois de dizer isso, ele vai tropeçar,
Cara, Pedro fez tanta bobagem, tanta besteira. Cristo nos capacita até o fim, sim, se Ele for o nosso alvo. Exatamente como Ele fez com Pedro. Pedro tropeçou, mas Cristo, olha o que Cristo fez com Pedro. Deu a igreja para ele. Vai apacentar minhas ovelhas. Às vezes, Ele vai nos levar a chorar amargamente. Quando Pedro olha para o Senhor, depois de ter negado a Jesus, Pedro chora amargamente. Às vezes o Senhor vai levar a gente a isso, mas todos os dias Ele vai renovar as suas misericórdias como fez com Pedro. Ele vai renovar as suas misericórdias com cada um de vocês. Com cada um de vocês. Está lá, escrito. É promessa dele. Cada manhã Jesus renova as suas misericórdias contigo, como Ele fez com Pedro. Todos os dias, apesar dos nossos muitos pecados, Ele abunda o pecado. Onde abunda quer dizer onde há muito pecado, né? Onde é bastante pecado, onde há pouco pecado também, Ele vai superabundar a sua graça. Por isso que é só Cristo. É importante uma base? Sim, é importante uma base. Mas se essa base não mostrar Cristo, ela não vale nada. Não vale nada. Às vezes tem grupos que pregam um sermão bonito, maravilhoso, promete isso, um monte de coisa. Cadê Cristo? Cuide do que vocês assistem na televisão. A televisão é terrível. Tem televisões aí, tem grupos grandes, os maiores grupos, falam de tudo. São 3 linhas que seguem, ó. Teologia da prosperidade, curas de doença e expulsão de demônios. Esses são os 3 pontos fortes. E você não ouve eles falar de pecado, você não ouve falar de arrependimento, vocês ouvem eles que Cristo faz e dá coisas. Não, a Bíblia é isso aqui. Para nós é Cristo. O texto continua, né? Versículos 70 e 71, vamos terminar. Então Jesus respondeu, versículo 70. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Quando isso está acontecendo, João não sabia quem era Judas, tá? E nem Pedro sabia quem era Judas. Jesus deixa claro, fui eu que escolhi vocês. Tá? E Jesus deixa-se, né? Se Jesus deixasse para nós nos escolhermos como filho de Deus, como cristão, sabe o que nós íamos fazer? Nós o abandonaríamos. Ele inclusive escolhe aquele que iria trair. Judas fez o que fez porque quis. Ele era um falso discípulo. Ele era totalmente responsável, mesmo ele ter estado entre os verdadeiros. E João escreve aqui no versículo, um de vocês é um diabo. Isso é porque Satanás entra em Judas na última ceia, né? E vocês conhecem bem a história. E Judas permitiu que isso acontecesse. E Judas estava entre os 12 e nenhum deles fazia a menor ideia de quem ele era. E no versículo 68, Pedro falou, Senhor, para quem nós iremos? Jesus pergunta assim, nós quem? Mas Jesus, nós aqui, nós 12, nós te seguimos o tempo todo? Não tem. Tem um, não. Tem um aí que não quer. Só que Pedro não sabia. E ele, no versículo 69, ele diz assim, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Espera aí, Pedro, nós quem, Pedro?
Jesus, nós aqui, os 12, nós estamos acompanhando o tempo todo, há 3 anos, né? Peraí, tem um aí que não quer, trazendo isso para nós aqui. Sabe por que isso aqui é sério? Porque você é o primeiro que tem que saber se você é cristão de verdade. Judas, engrossando um pouquinho mais, ele era ladrão. Tá? Ele era o responsável da bolsa, do dinheiro, né? Ele era responsável pelo dinheiro e sempre andava metendo a mão lá, né? Estou sendo um pouco maldoso aqui. Na verdade, Judas, ele nunca creu em Cristo, mas ele seguia Cristo ali junto com os discípulos. Ele estava ali no meio. Ele falava o evangeliquez da época. Quantos dos nossos aqui do meio saíram e foram embora? Onde é que eles estão hoje? Desde quando nós começamos a aliança, várias pessoas frequentaram muitos anos. E só o tempo tu vai dizer, é bem aquilo que a Bíblia diz, você vai conhecer a árvore, não é pelas folhas, mas pelo seu fruto. O tempo vai dizer. E é por isso que eu estou advertindo isso. Você precisa pensar nisso. Você não pode se enganar nisso aqui. A questão é, você creu em Cristo? A pergunta é simples. Eu creio sim, mas que tipo de crer? Você crê em Cristo de verdade? Você entendeu quem Cristo é ou você entendeu Cristo simplesmente para trocar de onde você estava para vir aqui? Para quem nós vamos? Porque nós, como grupo ou comunidade, nós nos reunimos aqui. Qual é a razão? É Cristo. Tem que ser Cristo. Não é vir aqui ouvir É triste, uns que pegam a Bíblia em casa, vêm para cá, ouvem o estudo, bota no carro. Seguidamente eu ouço os carros assim, eu vejo a Bíblia no porta-mala, no parte da frente aí do painel. Vejo a Bíblia ali, às vezes vejo a Bíblia jogada lá atrás. E ainda tem um peixinho assim no lado que se identifica como cristão. Fico pensando, esse deve ser do tipo que pega a Bíblia no domingo, deixa já no carro, para ir assistir o sermão, vai para casa, joga a Bíblia aí. E domingo, segunda-feira, amanhã, que tipo de cristão eu sou? Cristo é só no domingo. Cristo é só quando eu preciso de coisas, quando eu tenho alguma necessidade, quando eu tenho alguma urgência. Esse é teu Cristo? Então, o que podemos considerar? Primeiro, Jesus veio para quê? Salvar pecadores. Eu e você somos pecadores. O fato de participar aqui na aliança ou em qualquer outro grupo, você não pode ter, você pode ter certeza de uma coisa: isso não significa absolutamente nada. Você creu em Cristo? Houve um momento em sua vida que você viu que era pecador? Mas eu nasci dentro de um grupo cristão. E daí? Quer dizer o quê? Você teve boa educação pelos seus pais, você teve boa educação de bons valores morais, bons valores espirituais. Isso quer dizer o quê? Cristo da onde? Agora, se houver um momento em sua vida que viu o que Cristo fez, porque você é um pecador, viu que Ele fez, o que Ele fez foi por amor, foi a graça, e de graça por pecador como você. Aí você entendeu, você creu que Ele fez por você, você o recebeu, se arrependeu dos seus pecados e creu no que Cristo fez. Se você fez isso é tudo. É simples, mas isso precisa ser entendido. Se isso é entendido, isso desce no coração. Se não é entendido, não desce no coração. Se você não sabe disso ou não tem certeza, por favor, essa é a sua maior necessidade. É isso aí mesmo. Se você não tem certeza de Cristo, se você não tem certeza da salvação, se você não tem certeza que você é um cristão, que você pode enfrentar qualquer situação, certo? Essa é a sua maior necessidade de saber. Você não pode brincar de ser cristão.
Não pode brincar. Porque se você creu em Cristo de verdade, você vai perseverar. Não porque é você, mas é que Ele vai te capacitar. Porque senão você vai embora por qualquer razão, como muitos já foram embora. Como muitos foram embora. E às vezes não estão nem em outras igrejas. Tem gente que arruma desculpa para sair daqui para ir a outra igreja, porque aqui tem vai na outra igreja, né, porque ela tem ronha. Uma vez eu vi um cara muito profundo e ele disse o seguinte: quando uma pessoa trocar de um grupo para o outro, a segunda vez, no máximo a terceira, pode esquecer. Ele não se firma em lugar nenhum e ele não entendeu o evangelho. E o problema é ele. E o maior problema é você perguntar para a pessoa: e Cristo? Cadê Cristo? Seja você quem for, precisa crer em Cristo. Você crê? Você tem certeza? Com base no quê? Com base no que Cristo fez? O que Ele fez foi por amor, por você e por mim. Segunda aplicação, que é triste a gente admitir, mesmo como cristãos, é que em muitas situações nós estamos buscando coisas e não Cristo. E o meu desafio é que você ore e diga: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Só que orar sem Cristo não vale nada. Se o nosso alvo não é Cristo, não vale nada. Senhor, eu quero te conhecer. Diga isso a Ele. Eu posso querer orar pela minha esposa, pelos meus filhos, mas eu não posso fazer isso neles. Eu não posso fazer isso por ninguém aqui, porque isso é pessoal, é de cada um. Você quer a Cristo ou quer qualquer outra coisa e não Ele? Que nós queiramos a Cristo, não importa o que aconteça, seja bom do nosso ponto de vista humano, ou seja ruim, não importa o que aconteça. Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero andar na Tua presença. Que Ele faça isso em nós, para a honra e para a glória dEle. Qualquer um de vocês, se tiverem dúvida sobre isso, venham conversar comigo, com Adelar, com o Fábio, com a Ayrton. Marcamos um dia, um momento, uma hora, nós sentamos e conversamos. Nós não queremos que você saia daquela porta e você vá embora sem saber isso. Você pode ir embora, você pode ir aonde você quiser. Mas Cristo em sua vida. Nós estamos disponíveis aqui. E não estamos disponíveis aqui não só para falar e esclarecer isso. Nós estamos aqui dispostos a orar por você. Porque ao orarmos por você, que você quer que nós orar, que nós podemos orar por você, nós vamos andar com você, nós vamos orar junto, porque é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito. Nós não somos mais especiais, nós não temos um poder especial. Tem igrejas aí que idolatram a pessoa que está aqui na frente, porque ele tem o poder. Que poder é que tem? O Espírito Santo é o mesmo que vocês têm. Conheço esse Cristo. Começo a dizer: Jesus, eu preciso de ti, eu quero te conhecer. Como é que eu faço? Da forma simples, senta lá no sofá, deita lá no sofá, bota as pernas para cima. Jesus, mas você precisa dar tempo para Ele. Você tira tempo para isso? Se não tira tempo, meu amigo, você vai ocupar a vida toda no quê? Nos prazeres, nas ocupações? Cristo, Ele precisa ter um tempo. Afinal, é Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque Tu és o Senhor. E obrigado, Jesus, porque tem uma coisa especial nisso. Tu nos escolheste. Às vezes nós pensamos que Tu escolheu os 12, entre eles o traidor. Não, Tu tens nos escolhido, cada um de nós, ó Pai. Por isso, Jesus, queremos Te conhecer, Jesus. Queremos andar na Tua intimidade. Queremos andar contigo, Senhor. Se há pecado em nossas vidas, que certamente tem, e Pedro reconheceu cada um, Jesus nos leva a reconhecer isso. Que possamos ter um tempo numa porta fechada, dentro de um quarto ou em qualquer lugar, e que possamos chegar na Tua presença e dizer: Jesus, nos revele
nos revela o que me afasta de Ti. Porque eu quero andar contigo, eu quero a Tua presença, Jesus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir o Espírito Santo falar. E quando o Espírito Santo fala, há paz, há tranquilidade, há conforto. Mas quando há angústia, quando há preocupação, quando não há sossego, é porque o Espírito Santo não fala. Nós sabemos disso, Senhor, e fala para cada um de nós, Senhor, nessa noite, nessa semana, nesses dias. Jesus, nós queremos Te conhecer, porque queremos que Tu sejas não só o Salvador, nós queremos que Tu sejas Senhor, Senhor das nossas vidas. Te pedimos isso, Pai, nos dê sabedoria e opera em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?